Tá começando mais um Mercadão da Bola, hoje a gente vai conversar sobre muita coisa. Tem o nome de Omar Marmoush ligado ao Tottenham atualmente, tem a saída de alguns jogadores, também tem o meio de campo do Manchester United com o nome de Gallagher aparecendo bastante como um rumor. Também tem Ruben Neves como um possível rumor pro meio de campo do Manchester United, a gente vai conversar sobre isso. Lucas Paquetá talvez disponível no mercado de transferências nessa janela. Temos a possível saída de Oscar Bobb do Manchester City, temos os novos zagueiros do Barcelona, né? Temos o nome de Otamendi do Benfica ligado ao time. Será que é uma boa escolha? Você vai descobrir aqui nesse vídeo. Temos a renovação no meio de campo do Real Madrid, né, com a possibilidade de Vitinha assumir a liderança ali daquele meio de campo. A gente vai também falar um pouquinho sobre esse caso aqui e muitos outros. Pra você que não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja bem-vindo ao Plano Blues. Tá, vamos abrir aqui esse mercadão falando do verdadeiro craque do Tottenham, cara, Brendan Johnson, cara. Ele que tá atraindo interesse de muitos clubes da Premier League, principalmente o Aston Villa e o Crystal Palace. Esse é o rumor que começa esse mercadão aqui. Lembrando que todos os comentários que eu faço aqui, se não saiu no site oficial dos clubes ou em algum veículo oficial confirmando, né, na mídia tradicional, confirmando que realmente aconteceu, transferências, mudanças, não é uma verdade absoluta, é apenas um rumor. Tem uns que estão mais perto de ser verdade, uns que estão menos, eu não vou ficar aqui calculando esse tipo de coisa. Brendan Johnson, ele é um jogador super interessante para times médios e pequenos que jogam em contra-ataque. É um jogador com muito ritmo, muita entrega física, é muito legal para um time menor ter esse cara que marca bem, que joga em velocidade, que gosta de contra-ataque e finalização rápida. Então ele é super interessante para times assim, West Ham, Nottingham Forest e muitos outros que vão jogar desse jeito. Você tem um Brendan Johnson, é muito legal, ele é um jogador muito aproveitável e também é um jogador interessante de ter um time grande para completar o elenco, para ser uma opção extra e tudo mais. Mas é claro que ele vai jogar muito menos, né, numa situação normal. Então eu entendo a saída dele, é um jogador que eu acho importante, eu gostei da passagem dele no Tottenham, não acho ela ruim não, acho que ele foi muito produtivo. Eu acredito que é um jogador que às vezes tem características meio desvalorizadas, apesar de ser muito útil, né? E eu acredito que sim, ele deve acabar se mudando pra algum clube. Acho que o Aston Villa talvez seja o melhor cenário pra ele, porque acredito que nas mãos do treinador do Aston Villa, ele pode utilizar ele de maneira perfeita. A depender do plano de jogo, ele pode até entrar bastante, né? Então é um treinador que tem capacidades pra fazer isso acontecer. Nós temos aqui Omar Marmoush para o Tottenham e Savinho também, outro rumor que surge novamente, né? Savinho já é um rumor de longa data, onde ele é vinculado ao Tottenham já bastante. Pode ser que aconteça, ok? Eu vou deixar isso aqui bem claro pra vocês, porque no Manchester City ele tá perdendo espaço, porque os jogadores que chegaram agora estão jogando muito bem. O City tá contratando também novos jogadores e é possível que o Savinho talvez acabe trocando de time em algum momento. Não por ser mau jogador, ok? Vou deixar isso aqui bem claro. Vejo as pessoas comentando isso. Não, ele joga muito bem, inclusive, quando ele entra. Marmoush é a mesma coisa, é um jogador que desde que chegou é muito importante, joga muito bem. É um excelente substituto pra quem saiu, então é um jogador interessante, só que joga pouco porque ele é reserva de um jogador que é absurdo, né? Então não tem muito pra onde fugir. É outro jogador que eu imagino que pode acabar se transferindo do City, porque simplesmente não vale a pena estar em um clube onde você não joga sendo que você é bom, você é um bom jogador. E pode ser que ele seja o 9 que o Tottenham tá buscando. Então sim, acredito que esses dois rumores, eles façam sentido e são adições boas pro elenco do Tottenham. Deixo isso aqui bem claro pra vocês. Temos aqui Samu Omorodion para o Tottenham também como opção de camisa 9. Essa é uma opção mais de homem de área, a depender do treinador que você tem, é interessante sim, né? Você tem um cara com presença de área, com força física pra cabecear uma bola, mas eu não vou exagerar esse jogador, vou voltar a falar o que eu sempre falo sobre ele, cara. É um jogador com alguns problemas, tem melhorado, tem dado sinais de evolução, mas não é o suficiente ainda. Inclusive, ele não é um grande destaque, assim, da Liga Portugal. Poderia ser, né? Um destaque maior na Liga Portugal, poderia estar brilhando um pouco mais. O treinador atual é bem coletivo, né? Ele não gosta de concentrar os gols em um jogador, ele gosta de dividir bastante, o que é bom, porque é imprevisível o ataque, é muito difícil parar o Porto, é muito difícil ganhar do Porto, né? Normalmente você vai acabar perdendo mesmo. Um jogo muito controlado, muito poderoso. E ele acaba não brilhando tanto ali exatamente por causa disso. Quando ele foi melhor utilizado, eu acho que ele brilhou bastante. É um nome interessante pra opção, ok? Não acho que é definitivo pra camisa 9, não. Não acho que ele chegaria já mudando as coisas. Temos a saída de Rado Dragusin do Tottenham para ir pra Roma. Um rumor também bem interessante. A Roma tá se reforçando e precisa, né? Porque a Roma tá na disputa do título, pra quem não sabe. A contratação de novos jogadores é muito importante pra Roma, cara. Também temos aqui Leon Goretzka, que pode sair do Bayern de Munique para Atlético de Madrid e Tottenham, né? Dizem que ele foi oferecido aí. Eu acho que pro Tottenham é um bom lugar. Eu gosto de Goretzka, eu sei que muita gente não gosta dele. Eu acho um jogador muito produtivo. Gosto dele, acho um bom jogador pra completar o elenco e até talvez ser titular, porque ele realmente mostra um futebol muito bom, um cara experiente, um cara com boa qualidade, cara. É alto, tem boa força, tem boa velocidade pra um jogador da altura dele, cara. Eu não acho ele lento nem nada. Então é um jogador interessante, com boa técnica e tudo mais. É um jogador que completa bem os elencos. Se ele não for titular, ele vai ser reserva e por um preço bom. Se eu não me engano, ele tá em fim de contrato.
contrato, então é normal que ele acabe, né, se transferindo. Temos Lucas Paquetá, que vai ficar disponível no mercado. Dizem, né, que talvez com uma boa oferta ele possa sair. Eu já tinha falado isso aqui no canal, eu imaginava que isso poderia acontecer. Eu sinto um leve desgaste dele jogando no West Ham, então imagino que ele possa sair. Talvez ele não vá para um time de Premier League, talvez ele vá para a Série A italiana ou para outra liga, cara. É uma chance que possa acabar acontecendo nessa janela que tá abrindo agora, ok? Agora a gente vai conversar sobre o Manchester United, cara. A venda de Zirkzee, pelo que eu entendo, tá bem garantida, ok? Acredito que vai realmente acabar acontecendo. Então o Zirkzee vai acabar saindo pra Roma, tá bem perto de acontecer e eu acho bom pra ambas as partes. A Roma deve pagar um valor muito bom. Volto a falar que a Roma tá na disputa do título e precisa se reforçar. Eu acho que Zirkzee pode ser de grande ajuda pra Roma pra terminar a temporada. Ele brilhou muito na Série A italiana. O Manchester United também tá interessado em renovar seu meio de campo. Falam em diversos nomes. Acredito que eu vou citar a lista aqui e vou falar quem eu gosto dela. Temos aqui uma lista de meio-campistas para o Manchester United. Gallagher, Elliot Anderson, que tá brilhando agora muito no time do Forest. Adam Wharton, que é do time do Crystal Palace, muito interessante também. João Gomes, do Wolves, né? E esse é um nome interessante por outro motivo, eu vou explicar mais pra frente. Ângelo Stiller, do time do Stuttgart. E também temos Carlos Baleba, do Brighton. E aqui a gente vai começar o papo. Se o Manchester seguir com o treinador atual ele usa uma linha de usar 2 volantes defensivos. Então, mesmo o Bruno Fernandes adaptado ali naquele meio de campo, ele é um volante defensivo. Então, ele trabalha de maneira muito defensiva, diferente de outros meios de campo. Você não pode achar que o meio de campo do Manchester é igual ao do Real Madrid. Não é a mesma coisa. São usos completamente diferentes dos jogadores. Apesar dos 2 treinadores utilizarem a mesma formação como principal, o uso é completamente diferente. Eu quero que vocês ponham na cabeça de vocês que talvez não seja o melhor meio de campo, e sim o que ele arrumou como melhor agora, com a indisponibilidade de alguns jogadores. Mas é um meio de campo com volante defensivo e com alta intensidade. O problema é, quando esse cara coloca 2 volantes defensivos juntos no meio de campo, o meio de campo não funciona. O meio de campo fica sem criatividade. Isso por causa das escolhas que tem ali, não necessariamente pelo esquema do treinador. Falta jogador com qualidade. Então, dessa lista, eu escolheria jogadores que têm boa criatividade, mas que mantêm um alto ritmo físico e que também tem um bom passe e consegue fazer a bola ir pra frente. Dessa lista que eu acabei de citar, cara, o nome que pra mim é o melhor dela é Elliot Anderson. Elliot Anderson, diferente de Wharton, ele é um cara que consegue manter um alto ritmo físico, manter uma alta criatividade. Então ele traz muita fisicalidade pro campo, ele traz presença física, força física, e ele tem uma intensidade muito boa. É como se ele fosse um misto de Gallagher com Adam Wharton. Traz o passe qualificado com a intensidade física, e é por isso que esse jogador ele é tão bizarro, cara. Esse maluco, ele não é normal, ok? Ele não tá mostrando padrões normais. Elliot Anderson tá mostrando padrões de um jogador completamente fora do comum. É um camisa 8 completamente fora do comum, cara. Ele lembra jogadores do passado, como Gerrard, Lampard e alguns outros, e ainda trazendo uma presença física muito boa. Então ele é intenso no meio de campo, cara. Essa mistura, ela é muito poderosa, cara, muito mesmo. É raro ter jogador desse jeito aqui, porque o passe dele é muito qualificado mesmo. Talvez seja até um passe de um jogador cerebral, de tão bizarro que é. Só que é como se fosse um jogador cerebral com um jogador com alta intensidade física, que normalmente as duas coisas não combinam. Porque esse jogador cerebral, ele para e pensa o jogo toda hora. Então ele não para e pensa, ele faz tudo rápido. E ainda mantendo uma alta criatividade, enxergando coisas que talvez um jogador que joga em muita velocidade não enxerga. Então pra mim ele é o melhor nome dessa lista pra reforçar o Manchester United, até numa possível saída de um Bruno Fernandes, ok? O tal do João Gomes, ele é interessante porque quando o Wolves for rebaixado, ele vai ficar barato. Então é uma adição ali só pra colocar no elenco ali, pra você completar o elenco. Eu não vejo como titular, mas é uma boa opção pra muitos clubes. E também temos, né, Carlos Baleba, que pode ser um primeiro volante de alta qualidade. O resto, cara, a gente tem um Gallagher que traz muita fisicalidade pro campo, que também é interessante. Os outros dois eu acho que são jogadores mais de passe, taimado. Eu não gosto dessa mistura no meio de campo de Ruben Amorim, que é muito insano. Então é isso. Temos aqui Ruben Neves também, que tá voltando pra Premier League, e dizem que é o Manchester United, ok? Eu gosto muito do Ruben Neves, eu queria que ele fosse jogador do Chelsea, tá com uma boa idade, ele pode ser uma opção ali, né, pro meio de campo, a depender de quem sair também ele pode acabar jogando bastante. Eu acho ele melhor que as opções que tem hoje no meio de campo do Manchester United, então acredito que sim, é uma boa contratação, pode ser que seja muito em conta, né, pagar um salário ali razoável, pode ser que venha de graça também, né, ou uma negociação muito fácil. Então, cara, é um rumo que eu gosto. Ele também tem interesse de times italianos, ok? Grandes times da Itália estão interessados nele e realmente, cara, é muito futebol. Acredito que ele pode completar qualquer elenco. Eu acho que pro Manchester United é isso, cara. Tem jogadores super interessantes aqui nessa lista de meio e eu acho que tem que contratar mesmo. Vou falar mais sobre esse tema quando eu fizer meu vídeo separado aqui sobre o Manchester United. Dizem que muitos times da Premier League e também times grandes de futebol estão interessados em Michael Olise, um jogador que teoricamente deveria estar na bola de ouro disputando, então é um alto nível, né? Desde que ele chegou no Bayern de Munique, ele mostrou um futebol muito bom dentro da Champions, que antes ele não participava. Na Premier League, quando ele jogava, ele era muito bom e a última passagem dele foi
incrível. Então é um jogador que tá em constante evolução, que é muito bom, é protagonista. Pra um Real Madrid é maravilhoso, que não tem uma figura de segurança ainda na direita, cara. Não tem ninguém que realmente você olhe e fale, pô, esse cara aqui garante essa posição. Não tem. E ele pode equilibrar. E ainda pode jogar junto de um jogador que joga com ele na seleção nacional, pode ajudar bastante na sinergia. Então, cara, acho que o Real Madrid é um destino muito possível pra ele, cara. E tem times de Premier League que podem dar uma pedrada ali no Bayern de Munique pra contratar ele, cara, oferecer um salário ainda maior, oferecer uma grana absurda em transferência pra conseguir os serviços dele. Então, é possível também, ok? Tenha em mente que é totalmente possível. E temos aqui o rumor também que Oscar Bob está de saída do Manchester City. Falam de clubes pequenos da Premier League, tipo Fulham, Crystal Palace. E eu acredito que eu entendo o porquê. Porque esse jogador, cara, ele vai acabar perdendo muito espaço quando chegar, né? O tal do Semenyo vem ali pra completar o elenco do City, provavelmente é como reserva. A titularidade tá meio garantida. Oscar Bob é um jogador muito talentoso, é um jogador muito interessante, não só pra times pequenos, acho que times grandes também podem ir atrás. Ele tem um futebol muito interessante. Quem acompanha os jogos dele, eu acho que sabe disso. Um jogador com muita capacidade de gerar jogo. Pode ser bom pra um Tottenham, pode ser um jogador bem barato de conseguir pra completar o elenco ali como reserva. Então ele é um jogador super, super interessante. O maior problema de Oscar Bob até aqui, cara, é a condição física, porque ele se lesiona bastante. Então acredito que é um dos melhores nomes disponíveis hoje no mercado pra qualquer time grande de qualquer liga. Oscar Bob realmente é um nome que pode ser buscado no City, pode sair por um bom valor e completar muito bem o elenco que você tem ali, cara. A depender do time, ele pode ser até titular absoluto. Agora vamos falar de Barcelona, cara, né? A novela de zagueiros dele. No outro Mercadão falei de 2 nomes mais jovens pra completar ali, pra realmente você ter uma titularidade. Agora eu vou falar de nomes mais velhos. Temos aqui Otamendi, cara, que é do Benfica. E é um rumor interessante ali, porque ele seria super barato, super em conta. É um zagueiro com uma experiência muito, muito boa mesmo. É um zagueiro muito inteligente ali. Então é um zagueiro que provavelmente não deve ter nenhum problema com linha de impedimento, nenhum mesmo. Realmente é muita experiência. É um cara que tá o tempo inteiro dando instrução pra quem tá em volta dele. Eu acompanho o Benfica e eu sei muito bem a capacidade dele. Ele é incrível. Ele lê as jogadas de acontecer e ainda fala pra quem tá em volta. Esse aqui é um zagueiro muito, muito bom mesmo, cara. Sabe bater pênalti. Ele é muito completo. Assim, como zagueiro, cara experiente, ele realmente agregaria muito ao Barcelona. Agora, a dúvida que você tem é, ele tem condição física de jogar uma Champions? Ele tem condição física de ajudar o time? Sim, por incrível que pareça, com 37 anos, ele parece que vai jogar até os 40. Ele tá muito bem fisicamente, mas ele tá muito de pé. E eu acho que ele vai jogar pela Argentina mais uma vez, cara. Eu tinha minhas dúvidas se o Otamendi ia conseguir, mas tudo me indica que ele vai jogar essa Copa e talvez, quem sabe, jogue até a próxima. Eu não estou brincando ao falar isso aqui, eu não tô exagerando nem um pouco. Eu não vejo nenhum problema nele, eu não vejo falta de ritmo, eu não vejo um cara que cansa. Eu já vi ele jogando 120 minutos, continuar de pé muito bem. Ele lembra bastante Thiago Silva nesse sentido, cara, de ter longevidade. É um jogador excelente. O Barcelona pode contratar ele por 1 milhão de euros e ele jogar até os 41 ali, sem nenhum problema, completando muito bem o elenco. Eu não tô falando que ele precisa ser titular, mas deveria, pelo futebol que ele apresenta. Ele realmente é muito bom, cara. Eu garanto isso pra vocês, cara. O Otamendi é um jogador muito bom. Realmente é um dos melhores jogadores do Benfica da atualidade. Ele tem seus defeitos, mas é muito mais qualidade do que defeito. Então, por 1 milhão de euros, completar o elenco tão bem, eu acho que é uma excelente opção. Eu contrataria, não pra ser titular, mas pra ser uma opção. Se ele for muito bem, aí põe titularidade nele. Temos também o rumor de Nathan aqui, do Manchester City para o Barcelona, ok? É uma opção também super interessante. Gosto dela. Eu não acho ele tão bom quanto o Otamendi. Esses elogios que eu fiz ao Otamendi não cabem a ele. Esse aqui não é um cara da leitura, de dar instrução, de ter essa experiência toda. Não sei como ele lidaria com a linha de impedimento. No time do City, ele é bem competente. De fato, ele não é um dos problemas nessa parte. Tem outros jogadores, inclusive, que fazem isso bem pior que ele ali dentro daquele elenco. Então, acredito eu que sim, ele é uma opção interessante ali pro Barcelona pra completar o elenco também. Um cara mais pra esquerda do campo. Um cara que eu gosto, ok? Eu não tenho nada contra aqui não. Acho um jogador bem completinho ali. Pode ajudar bastante, pode quebrar um galinho na lateral também. Ele é um lateral interessante, um lateral defensivo interessante. Pode ser um complete de elenco muito bom pro Barcelona. Acho que as opções que o Barcelona está indo atrás atualmente, o tipo de nome que tá rondando, é um nome interessante, cara. Pode ser que os dois sejam boas adições ali pro elenco do Barcelona. Acredito eu que é totalmente possível. Lembrando que também esse aqui é um jogador barato, ok? Não é caro, não. Aqui, teoricamente, não deveria valer muita coisa hoje em dia, porque ele é reserva, que ele é um jogador meio sem espaço. Apesar disso, é um jogador bom, ok? Quando você vê ele em campo, você vê que tem muitas qualidades e acredito que ele encaixa perfeitamente com esse futebol moderno. Agora é ver como é que ele lidaria com a linha de impedimento, porque eu volto a falar. Esse aqui não é como o Otamendi, que tem uma inteligência a mais ali, que você vê, pô, esse aqui é difícil de dar errado nessa parte, cara. Esse, eu não sei, cara. Esse eu não tenho certeza, não. Agora vamos falar de Real Madrid, cara. Vamos pro nosso querido Real Madrid. Vamos falar de meio de campo, né? O que rola atualmente no meio de campo do Real Madrid, pra quem não sabe, é a falta de criatividade, de passe qualificado, de jogo pensado, um cara mais cerebral, né? Um cérebro no meio de campo. É uma pedida, né, do treinador atual. No time do Bayer Leverkusen, ele tinha esse tipo de jogador, mais de um, pensava o jogo de trás pra frente. E no time do Real Madrid, ele tem jogadores mais físicos, então tem sido uma dor de cabeça organizar as coisas. E pro jogo que ele tá jogando hoje,
hoje é necessário esse cara. E falam o nome de Vitinha, né, pro time do Real Madrid. Ele que tá no auge do momento da carreira dele ali, todo mundo falando muito bem dele. E eu não acho ele o melhor meia do mundo. Eu acredito que ganhar muitos títulos e ser o melhor meia do mundo não é a mesma coisa. Acho que títulos são importantes, mas não podemos confundir as coisas. Tô vendo muita gente colocando ele acima de um monte de jogador e eu discordo, ok? Eu discordo com força sobre esse tipo de coisa. Acredito que não pode se misturar as coisas. Os títulos são importantes. A temporada dele passada foi muito boa. Ele foi um dos melhores meias da temporada, mas eu não colocaria ele acima de muitos jogadores como eu tô vendo hoje. Esse discurso, ele é meio absurdo. Ele é meio insano. É uma boa adição? É a dúvida que você tem? É, de fato, ele é um jogador que ajuda bastante. Só que agora você tem que ver o pacote. Qual pacote você tá comprando? Você tá comprando o pacote de um jogador que vai definir as coisas ou só um bom jogador? A primeira coisa é sobre ele ter nível de um Pedri. Não tem. Desculpa, não tem, não acho. Acho que o Pedri é bem melhor que ele. Um jogador melhor mesmo, assim, num conjunto geral. São funções diferentes, que funcionam de maneiras diferentes. Li muita coisa sobre Vitinha em rede social e eu percebo que as pessoas têm uma ignorância absurda em relação ao jogador. Não sabe exatamente qual o papel dele em campo. É assustador, né? Eu vi um cara até comparando ele com o Caicedo. É o nível que a coisa chega, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eles jogam no mesmo papel, né? Primeiro volante. Só que a maneira que eles funcionam é completamente diferente. Tem uma cobertura física pra ele, além do time do PSG, pra ele funcionar como um regista, né? Caicedo sozinho dá conta da parte defensiva do time. Você não precisa de mais ninguém ao lado dele. Ele não precisa de ajuda de ninguém. São papéis completamente diferentes, né? Um primeiro volante single pivô poderoso defensivo contra um regista que vai definir o jogo ali com passe. É completamente diferente, são papéis diferentes. Ele não consegue entregar a criatividade de Vitinha e Vitinha não consegue entregar o poder defensivo dele, a capacidade dele de roubar a bola e tudo mais. Vitinha é um jogador muito completo, é um CM com bom padrão defensivo, mas também não é nada demais. Fisicamente é um jogador meio baixo, assim, que não entrega tanto, não é nada absurdo, ok? Então, não é bem como as pessoas estão falando. Vitinha vai custar, pelo que o rumor diz, né, 100 milhões de euros e você ainda vai ter que aumentar o salário dele, ou seja, ele vai ter um dos maiores salários do clube ali, talvez 20, 25 milhões de euros por temporada, né, ou até mais, e 100 milhões de euros em transferência. Cara, isso aqui é completamente absurdo, isso aqui é completamente insano. Ele tem 25 anos atualmente, né, não é uma idade tão jovem assim, não é. Sim, ele pode apresentar bom futebol, sim, ele pode ser um bom substituto pra quem tava ali no passado, mas é uma opção muito cara, difícil, complicada, que pra mim não vale a pena. E se ele sair do PSG, o PSG vai ter que desmontar o que tá sendo feito hoje e montar outra coisa, ou achar um substituto. O PSG pode achar um substituto bem fácil. Tem nomes aí no mercado que são melhores que ele, no meu ponto de vista, e tem alguns nomes que ou são melhores ou se equiparam a ele ali como opção. Inclusive, eu vou citar esses nomes agora pro time do Real Madrid. Lembrando que ele é uma opção muito cara. Quando você pega o valor inteiro e as opções que você tem de mercado, talvez seja mais interessante ir em outro alvo. Então é por isso que eu não acho o Vitinha uma boa opção, porque os outros alvos que eu vou citar aqui agora, ou eles têm o nível de Vitinha, ou eles também, né, têm um nível maior, ou um nível próximo também. Eles estão um pouco abaixo, mas você sabe que se for colocado ali em um elenco de qualidade, ele pode brilhar muito mais. Então é isso que eu vou citar agora pra vocês, só pra mostrar que tem opções no mercado. Lembrando que eu não achei todas as opções, eu só citei algumas opções que me vieram na cabeça rapidamente enquanto eu montava o roteiro desse vídeo. Vamos lá, Bruno Fernandes, em primeiro lugar, é uma opção que é melhor. Eu prefiro Bruno Fernandes. Eu não acho que defensivamente Bruno Fernandes tá atrás de Vitinha. Inclusive, eu conheci Bruno Fernandes jogando de 6 como segundo volante e ele era absurdo, cara, muito chato, muita entrega física, muita correria. Ele joga como volante defensivo no time do Manchester United, muito bom, inclusive. E sim, ele sobe bastante e deixa espaço porque a instrução do treinador, porque ele precisa buscar o jogo, porque ele é a melhor peça do time, cara. Mas não tem nada que atrapalhe Bruno Fernandes ser um bom volante. E sim, a posição principal dele é camisa 10, que ele também pode ser utilizado, ok? Lembrando que esse treinador do Real Madrid usa mais de uma formação. Bruno Fernandes pode revolucionar o meio de campo do Real Madrid, pode revolucionar as formações do Real Madrid. Pode usar 3-4-3, 3-5-2, também você pode usar um 4-2-3-1 com ele de 10, então Bruno Fernandes abre mais opções que esse jogador e pra mim mantém padrões melhores. Lembrando que estatisticamente não tem nem comparação, Bruno Fernandes tem criatividade que você lembra, um Kevin De Bruyne, cara, são números absurdos. Ele pra mim é o melhor nome pro Real Madrid hoje, cara, é um nome que revolucionaria. Volta a repetir a mesma coisa, não é porque um jogador joga bem de 10 que ele também não tem capacidade de jogar de 6, de 8, tem jogador que tem capacidade de jogar mais de uma posição. Bruno Fernandes é um desses casos, cara, ele realmente é muito completo, eu adoro a entrega física dele e ele tá em nível pra mim com o Vitinha, sim, principalmente na parte defensiva. Eu acho que os dois não fogem muito nível um do outro, não, e eu acredito que o Bruno Fernandes é um jogador melhor, inclusive acho que Portugal tem que utilizar ele cada vez mais. Temos aqui Joey Virman, que também é uma opção que traz mais criatividade, é um cara com um passe incrível. Talvez você possa criticar o ritmo, né, porque o ritmo de Vitinha é melhor e de fato é, mas Virman traz uma criatividade insana, talvez seja o jogador mais criativo do mercado. Diziam que ele ia pro time do Fenerbahçe, mas pelo que eu vi é um rumor falso, né, inclusive eu acho que o Fabrício Romano ele postou e depois deletou. Tá aí no mercado, é uma excelente opção, se eu fosse o Real Madrid contrataria pelo menos pra ser reserva, uma opção muito boa mesmo. Temos Ângelo Stiller, que tem nível parecido com o de Vitinha, pode fazer o mesmo
papel, inclusive, é uma contratação possível para o Paris Saint-Germain. Se eu fosse o Paris Saint-Germain hoje, pensando em longevidade, pensando na possibilidade de Vitinha lesionar e manter os padrões, eu iria atrás de Schiller, que tem um jogo muito parecido. Talvez chegue até no ponto de Schiller virar o regista do time e Vitinha voltar à sua posição de CM, que era a posição padrão que ele jogava anteriormente, né? Antes de virar primeiro volante. Temos Elliot Anderson, que eu já citei aqui, outro nome muito importante, que pode fazer esse meio de campo, pode ser uma opção também pro Real Madrid. Adam Wharton também é uma opção, passe qualificado incrível. Temos Alex Garcia, que já jogou com esse treinador que atualmente é do Bayer Leverkusen, titular, muito bom, já jogou La Liga e era excelente também. Um jogador absurdo que fez total falta pro Girona quando ele saiu, talvez um jogador que tenha feito mais falta. Temos Ezequiel Palacios, que também é uma opção que vem do Bayer Leverkusen, que já conhece o treinador e que é excelente. Também traz excelentes padrões de criatividade, tem uma saída de bola excelente, um bom CM também pra completar o elenco do Real Madrid, pra ser o cara cérebro do Real Madrid. Esse aqui tem um ritmo físico muito bom também, eu gosto muito do ritmo dele. E por último, Enzo Fernandes, do time do Chelsea. Esse aqui é tão caro quanto o Vitinha, provavelmente. Você também teria que aumentar o salário e pagar mais de 100 milhões de euros por ele. Então é uma contratação extremamente cara. E assim, se você me perguntar hoje, você trocaria Enzo Fernandes pra ter Vitinha? De jeito nenhum. E pra mim esse é o ponto que eu entro aqui nesse vídeo. Porque eu trocaria Enzo Fernandes por Pedri. Com certeza eu trocaria. Mas por Vitinha não, de jeito nenhum. Porque Enzo Fernandes pra mim é melhor defensivamente, é um jogador com mais força física, é um jogador extremamente criativo também. Ele só não é bem utilizado, eu já reclamei várias vezes aqui do jeito que ele é utilizado, porque ele é utilizado atacando espaço, jogando como quase um meio atacante, sendo que ele é um volante. Ele era um primeiro volante, hoje ele é quase um meio atacante. Logo, você não pode cobrar que um jogador que não joga desse jeito, jogue da maneira que joga hoje e renda muito bem. Quando você põe ele de volante, ele joga pra caramba, cara, ele joga muito. Só que ele pouco recebe a bola ali pra poder construir. No Real Madrid seria completamente diferente, lembrando, né? Então ele, pra mim, é uma opção muito sólida pro Real Madrid. Eu acho que pelo poder defensivo que ele traz a mais, ele é uma opção até pra primeiro volante, pra você ter a criatividade ali. E também você pode misturar ele ali, fazer uma dupla de volante muito forte fisicamente e com muito poder defensivo. No meio de campo do Real Madrid é uma dupla bem poderosa. Então o Enzo Fernandes, ele traz um a mais ali pra poder fazer mais coisas em campo, que também me brilha mais os olhos. E acho que é isso. Essas são as opções. Eu acho que Vitinha, ele é um bom jogador, mas tem outras opções ali que são mais baratas, com salário mais fácil de pagar. E até mesmo poder contratar 3 peças com o valor que você vai pagar nele. Então, o Real Madrid tem outras opções. Se for pra gastar uma grana, se for pra enlouquecer, mano, enlouquece com o Bruno Fernandes, cara. Porque hoje ele pode revolucionar o que é o meio de campo do Real Madrid. É a minha visão, ok? Eu tô passando aqui essas informações do que eu conheço dos jogadores da melhor maneira possível. É isso. E por último, né, mas não menos importante, não esqueça de deixar o like nesse vídeo. Esse é um vídeo que dá um trabalhinho pra fazer, então valorize esse vídeo aí com like. Também tem o hype na aba de comentários no smartphone, que ajuda bastante o canal. Se você quiser também, você pode se tornar membro agora. Tem essa opção ativa, seja membro, baratinho aí. É só uma forma extra que você tem de ajudar o canal, de mostrar que esse canal tem valor pra você. Então agradeço se você se tornar membro. E é isso. Por último, nós temos a demissão de Robert Edwards, que entrou no Wolves pra poder salvar o clube. E até agora não ganhou no jogo, não conseguiu fazer nada. Simplesmente tá muito mal, tão mal quanto o treinador anterior, provando que não tem nada a ver com o treinador, e sim com o estado atual do Wolves. Uma coisa que muita gente falava na época e que eu concordo. Realmente, o maior culpado é a direção do Wolves e não o treinador. E talvez ele seja demitido. O que é uma pena, porque seria bem interessante ele jogar a segunda divisão e ter um elenco remontado ali. Até porque eu acredito que o Wolves atualmente já está rebaixado. É isso. Acho que o Mercadão tá chegando no fim. Eu falei de tudo que eu queria falar. Falei um pouquinho aqui sobre o meio de campo de 2 times interessantes. E é isso, rapaziada. Agradeço a presença de todos. Agradeço todo mundo aí que ajudou o vídeo de qualquer maneira. Muito obrigado mesmo. Nos vemos em outro vídeo. Tchau.